mas a nossa igreja, né, é uma igreja que incentiva você a trabalhar, querido, né? Existem vários departamentos, várias atividades dentro da igreja em que nós podemos contar com a ajuda dos irmãos. Se você tem o desejo de ajudar a igreja, né, com a tua habilidade, com o teu dom, com o seu talento, nos procure e deixa a gente saber. Eu não tenho como saber qual o talento que você tem até que você, né, venha e fale para a gente a respeito do seu talento ou se envolva no trabalho. Então existem várias áreas que nós queremos organizar dentro da igreja e que necessita de ajuda. Então, se você tem o desejo, e aqui quem eu estou colocando? Só aqueles que já são velhos no evangelho, aqueles que já têm muito tempo? Não, você que chegou ontem e já quiser nos ajudar de alguma maneira dentro da igreja, você vai ser bem-vindo e tem espaço para você trabalhar, porque a obra do Senhor ela é feita no caminho. Né? O Senhor chamou, né, os discípulos a seguir a Ele, e eles foram crescendo e aprendendo as coisas de Deus, caminhando, trabalhando, servindo, né, na comunidade dos santos. E essa é a melhor oportunidade que nós temos e a melhor maneira, a maneira mais eficaz de nós crescermos no Evangelho. É servindo, porque é no serviço que a gente vai encontrar as dificuldades, é no serviço que a gente vai aprender a compartilhar com os outros, é no serviço que a gente vai ter que lidar com gente diferente, que tem habilidade diferente com a nossa, né? No serviço que a gente vai se alegrar e comemorar, é no serviço que a gente vai ter problemas, vai ter que lidar com os problemas que nós temos pessoais, né? Então o serviço vai nos ajudar a crescer, né? Eu tenho visto que tem muita gente parada na igreja, né? Tem muita gente que ainda, né, não está disposta a fazer muita coisa, e eu tenho que, né, exortar a se levantar, a trabalhar, e hoje, né, isso faz, né, parte um pouco do tema da palavra que eu vou estar ministrando, que está no capítulo 2 de Filipenses. Se você quiser abrir sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, nós estamos dando continuidade ao livro de Filipenses. Hoje nós vamos do versículo 12 ao versículo 18. Eu tenho feito uma sequência de pregações em todos os versículos, né, do livro de Filipenses. Desligar o ar-condicionado? O ar está desligado. Está soprando. Só pode ligar o ar. Bota a cadeira lá e Já fui ruim. Se continuar soprando, eu não vou chegar ao ponto. É uma coisa errada, pessoal. Pegar um pouco mais para lá também, que ajuda, né? Depois, quando a gente tiver uma garrafa de água, eu agradeço. Alguém foi pegar. Amém. Então, a partir do versículo 12, a palavra diz assim: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como lumiares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e pela mesma razão folgai vós também, e regozijai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós damos a Tua palavra, Senhor, uma palavra que vive e tem poder. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora venha ministrar nos nossos corações, nos ensinar a Tua palavra nessa manhã, Deus Pai, que ela venha a fazer morada nos nossos corações e produzir, Senhor, Pai, nós uma atitude conforme a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor.
Ajuda-nos a crescer, Senhor Pai querido, no amor, na comunhão. Ajuda-nos, Senhor Pai querido, a crescer no serviço, Senhor. Principalmente no servir aos outros, Deus Pai. Em nome de Jesus, que a unidade e a humildade seja sempre, Senhor, o carro-chefe desta igreja, Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Vocês que têm seguido, né, essa sequência de pregação que nós temos feito, desde o princípio, eu disse que nessa primeira parte da carta, nessa primeira metade da carta, Paulo ele estava exortando a igreja a viver em unidade. Então, Paulo ele tinha um objetivo quando ele escreveu essa carta: fazer com que os filipenses andassem, né, sempre em unidade, dando um bom exemplo, né, glorificando a Deus. E um dos pontos principais que Paulo toca aqui nessa carta que ele escreve aos filipenses é que para que houvesse a unidade era necessário que a igreja tivesse uma característica que houve na vida de Jesus, que é a humildade. E nós vimos nos últimos versículos que nós estudamos que nós somos exortados a nos humilharmos, assim como Jesus se humilhou. Né? E ele dá o exemplo de Jesus Cristo, né? Que sendo ele Deus, ele se fez homem para que servisse, né, a criação. Ou seja, o Criador, ele deixou a sua posição, ele deixou o seu lugar mais alto, o seu lugar de glória, e ele, né, veio numa forma inferior para servir a criação. Então o Criador serve a criação para ser exemplo para nós, para que a gente também venha fazer como ele fez e nós venhamos a viver uma vida de serviço, uma vida de humildade, servindo um ao outro, servindo a igreja, porque essa é a atitude de Deus. Nós aprendemos a respeito disso. Então agora, quando ele chega no fim desse pensamento, e agora no versículo 18 do capítulo 2, ele conclui esse pensamento que ele iniciou lá no versículo 1 do capítulo 1, a respeito da unidade, ele deixa nesse bloco agora de versículos, do versículo 12 ao 18, um último exemplo, né, para que a unidade possa crescer no meio da igreja, para que a humildade ela possa ter fruto no meio da igreja. Então agora ele vai falar aqui a respeito da obediência. Então, é o que nós vamos aprender hoje aqui com o exemplo da palavra de Deus, né? Que a obediência é algo fundamental para que haja unidade no meio da igreja. Então ele deixa aqui agora o exemplo de obediência para as nossas vidas. E nós vamos estar aprendendo com isso, né? Também a obediência, o exemplo que ele deixa para a gente é o exemplo de Cristo. Se você voltar aí no versículo 8 do capítulo 2, né, vai ali no capítulo 8, no versículo 8, e você vai ver, né, que ele fala a respeito da obediência de Cristo, uma obediência, né, tal em que levou a ele a morte de cruz. Ou seja, ele disse que Jesus ele obedeceu, né, ao ponto da morte de cruz. Então ele exorta agora a igreja para que a gente também venha a obedecer, viver uma vida de obediência. Quantas vezes você já quis saber qual era a vontade de Deus para alguma situação da sua vida? Eu acredito que muitas vezes. Eu acho que quando a gente está tomando uma decisão importante na nossa vida, a gente, principalmente nós que temos temor no coração a respeito de Deus, a gente gostaria de saber exatamente o que Deus gostaria que nós fizéssemos. A gente muitas vezes até gostaria que Ele dissesse para a gente exatamente quais os passos que nós deveríamos tomar para que a gente fizesse a vontade de Deus. Você já teve nessa situação? Ou foi só eu? Eu acho que todo mundo já viveu essa situação de nós queremos, né, uma direção de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente quer que Deus seja bem específico em relação, por exemplo, né, ao casamento. Quem ainda não casou aqui? Quem não casou? Levanta a mão, Juninho. Tem muitos que querem essa igreja. Júlio até que eu lembro esse negócio. Não tá sozinho, Júlio? Você não tá sozinho não, Júlio. Aqui você é o único homem de coragem. Essa aí mesmo, pastor. Deus vai te honrar, Juninho. Mas, antes do casamento, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, né, que tem temor no coração, ele pensa muito. Até uma pessoa que não tem temor no coração pensa antes de casar.
Ele não quer casar com qualquer pessoa, a primeira pessoa que aparece. Se você se casou antes de ter se convertido, você sabe disso, que você pode até ter namorado, né, várias pessoas, mas você estava o quê? Não tinha em mente, não, tem um certo requisito, alguns certos requisitos, algum padrão que a gente espera. E quando a gente conhece a Deus, a gente quer que Deus ele venha nos ajudar para que a gente tome decisões que sejam conforme a vontade de Deus. Então, um homem solteiro, uma mulher solteira, eles vão falar, Senhor, qual é a esposa que o Senhor gostaria que eu tivesse? Qual é o marido que o Senhor gostaria que eu tivesse? Ou em relação ao trabalho, às vezes a gente muda, que nem nós mudamos de país, a gente sai do nosso país, vem para outro país, e aqui a gente muitas vezes muda de trabalho, muda de profissão, vai fazer alguma coisa que nós nunca fizemos, e quem tem temor no coração, muitas vezes busca Deus e fala, Senhor, aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Qual tipo de trabalho que o Senhor quer que eu realize? Muitas vezes a gente faz isso, e eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo muitas vezes, quando eu tinha esse tipo de atitude. Muitas vezes o Senhor não dizia muita coisa, não me dava muita direção em relação a esse assunto, e eu ficava assim, mas eu não sei, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu vou, eu não vou? Será que Deus, eu sei que você já falou, mas se o Senhor já falou, fala mais alto, eu ainda não escutei. Senhor, dá um sinal. Você já pediu sinal? Eu gostava muito do meu pastor, o pastor Moisés, já faleceu. E ele falou, você precisa de sinal? Está aqui o sinal. Vai. Eu falava, tem crente que só fica esperando sinal. Morre, para, não faz nada. E ele falou, você está precisando de sinal para ir para frente? Está aqui o sinal. Eu sempre lembro quando eu falo a respeito disso dele, ele era grandão e assim. Se for um sinalzão. Mas eu já tive nessa situação e eu acredito que você já teve nessa situação. O ponto que eu quero chegar aqui com esse exemplo é que muitas vezes a gente quer obedecer a Deus nessas circunstâncias que são bastante específicas da nossa vida, mas a maioria de nós, na verdade, não está obedecendo aquilo que já é óbvio e está escrito na palavra de Deus. A gente quer obedecer em coisas, em situações específicas, e às vezes, muitas vezes vai passar pela sua decisão e não de Deus, mas a sua decisão precisa ser influenciada pela vontade de Deus, e você quer obedecer a Deus naquela situação, mas você não obedece a Deus naquilo que Ele já disse que nós temos que estar obedecendo. Ou seja, naquilo que já está claro, que já está revelado na palavra de Deus. E é isso que Paulo está exortando a igreja a fazer. A viver a revelação da palavra de Deus, a viver em obediência daquilo que Deus já disse que Ele quer que o povo faça. Porque quando a gente cresce nessa intimidade com Deus, de obedecer aquilo que já está revelado, então vai ficar mais fácil de nós reconhecermos a vontade de Deus em situações específicas como essa que eu citei, no casamento, no trabalho, de decisão para uma profissão, de uma escola. Quando eu aprendo a obedecer nas pequenas coisas, quando as coisas e os eventos importantes da nossa vida acontecer, eu também não vou ter dificuldade de entender o que Deus quer que eu faça, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Será que foi só eu que já vivi isso? Ou você já passou por esse período só que você fala assim, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei qual é a vontade de Deus. É por isso que Paulo está exortando a igreja a viver um passo de cada vez, crescendo primeiro na obediência, as coisas que já estão reveladas, para que então a gente se torne obediente em todas as coisas. É isso que Paulo está querendo desenvolver e ensinar à igreja. É uma boa coisa que a gente esteja preocupado com essas coisas importantes, com essas decisões importantes da nossa vida. Mas mais importante do que essas coisas é a gente viver uma vida de obediência sobre aquilo que Jesus já determinou. E a gente sabe de muita coisa que a palavra já determinou e já disse a respeito de obediência para as nossas vidas. Jesus ele disse, amai uns aos outros. Será que a gente tem obedecido isso? Claro, revelado, não precisa de nenhuma direção sobrenatural para que eu compreenda o que ele acabou de dizer.
onde ele diz: busque a Deus em primeiro lugar. Será que a gente está vivendo de obediência nessas coisas pequenas? Naquilo que ele já falou, naquilo que ele já chamou a sua igreja? Quando a gente começa a viver essas coisas, a nossa vida vai começar a crescer, a gente vai começar a desenvolver, Deus vai começar a ser mais específico. Agora, nessa passagem que nós temos aqui nas nossas mãos, do versículo 12 e do versículo 13, Deus fala uma coisa aqui que tem trago muita confusão no meio das igrejas. Ele fala aqui de uma coisa que, na verdade, dividiu a igreja em muitas partes, em muitas denominações. Aqui no versículo 12 e 13 ele diz: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação. Fala comigo: efetuai a vossa salvação. Efetuai a vossa salvação. Não sei se sua versão fala diferente aí, né? Algumas vão falar trabalhe a vossa salvação. Alguém tem alguma versão diferente? Operai a vossa salvação. Eu gosto da versão que está em inglês, que fala assim: work out. Né? Sabe o que é um workout? Workout é a mesma palavra que você usa quando você vai fazer exercício numa academia. Working out. Né? Trabalhe a vossa salvação. Essa expressão, ela tem muitas vezes causado muitas divergências, muitas controvérsias, porque pessoas levaram esse tema da salvação para alguns extremos. Na história da igreja existiam dois grupos, eu estou falando na história porque isso aconteceu há muitos anos atrás, no século XVII, ou seja, perto do ano de 1600 e pouco, surgiram dois grupos cristãos que buscaram extremos diferentes da palavra de Deus, baseados em versículos bíblicos. Um desses grupos eram os que eram chamados de quietismo, de quieto, de ser quiet, quieto. Era um dos grupos que eles diziam que se é Deus que opera tudo em nós, então a gente não tem nada para fazer. Nós vamos fazer parar e deixar ele fazer tudo o que ele quer fazer. Se ele quer que eu seja santo, é ele que vai me fazer santo. Se ele quer que eu ame, é ele que vai me fazer amar. Se ele quer que eu ande, é ele que vai me fazer andar. Se ele quer falar, é ele que vai vir e vai falar através de mim. E esses grupos, eles assumiram, esse grupo quietismo, ele assumiu essa posição que, então, e isso baseado no versículo bíblico, se você quiser conferir comigo, está lá em Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, baseado nesse versículo, eles iam falando: bom, se então não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, então não tem mais nada para fazer. Tudo quem vai fazer é Jesus. Então, eles paravam. Eles, quando iam para o culto, o pastor ele não lia a Bíblia, ele não estudava a palavra, ou os irmãos, eles sentavam no culto e eles ficavam esperando Deus falar. Então, do nada, eles esperavam que o Espírito Santo ia mover e ia trazer o conhecimento da palavra, e aí sim eles iam ministrar. Então esse foi um dos extremos, onde o Espírito é que faz tudo e você não faz nada. O outro extremo surgiu com outro grupo, que eram os pietistas. Talvez esse você já deve ter ouvido falar se você já estudou sobre a Bíblia. O pietista, aliás, os pietistas ensinaram muitas coisas boas para a gente. Porque o pietismo, vendo essa atitude do quietismo, ele levou para o outro extremo. E ele falou assim: não, o Espírito já fez, agora é a gente que tem que fazer o resto. Então eles começaram a ensinar que a igreja tinha que ir para frente, fazer tudo. Que o que Deus tinha que fazer, Ele já tinha feito, e aí agora é a nossa parte, cabe a nós estar fazendo tudo. Nós não precisamos mais depender do Espírito, porque o Espírito já está em nós, então a gente é que tem que mover e ir para frente, fazer e acontecer, porque Ele está habitando. E eles também tinham um versículo bíblico, está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: ora, amados,
visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do coração. Então, esses dois grupos pegaram versículos isolados, que falam a respeito, né, da nossa ação na vida em relação à salvação, e o outro grupo de nenhuma ação em relação à salvação, e eles criaram grupos, né, que seguiam esses momentos. Mas a minha pergunta para o irmão é, será que é assim? Será que é só Deus que trabalha em mim? Será que é só Ele que faz tudo? Ou será que depois dele ter iniciado, só eu que faço as coisas? Então, Paulo aqui nesse versículo, ele tem uma mensagem para a igreja. Ele quer mostrar agora para a gente que, né, a obra de Deus, ela está ligada à responsabilidade humana. Ou seja, então existe uma parte que Deus faz e existe uma parte que o homem faz. Em relação à salvação, a palavra deixa claro, e aliás, né, a mesma pessoa que escreveu essa passagem, ou seja, de falar para a gente trabalhar nessa salvação, foi que escreveu a passagem que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, onde ele diz que, né, a salvação é o quê? Pela graça, por meio da fé. Ou seja, isso não é obra de mão de homem, mas obra feita por Deus. Então, o que Paulo estava ensinando, porque tem hora que a gente lê o que Paulo está dizendo, a gente pode falar, eu acho que Paulo era quietista. Mas tem hora que a gente vê Paulo falar e fala, eu acho que ele era pietista. Qual será que ele era? O problema não é qual ele era, o problema é o quê? Que a Bíblia é um conjunto de todas as coisas. Ou seja, existe uma revelação. E o que ele estava dizendo é que existe uma obra que Deus faz, e existe algo que o homem tem que fazer. A graça é derramada por Deus, e a graça só é derramada por Deus, e o homem não tem nenhuma parte nessa graça, mas a partir do momento que essa graça, que é a salvação, acontece na nossa vida, o homem tem uma responsabilidade nas suas mãos. E ele tem que agora desenvolver essa salvação. E aí a minha pergunta é, então quer dizer que se eu não trabalhar a minha salvação, então eu não vou ser salvo? Essa foi a grande pergunta que muitas vezes nós temos. Será então que se eu não exercitar a minha salvação, quando chegar no final, Jesus não vai me salvar? Esse é outro ponto importante que nós precisamos conhecer da palavra de Deus. Se Deus derramou uma graça, e graça é um dom gratuito, é um presente, essa graça, ela te pertence agora. E se foi Ele que te deu, a palavra diz dele que ninguém tem maior poder do que Ele. Então ninguém tem o poder de me roubar esta graça. Amém. Ou seja, então aquele presente que Ele me deu, ninguém pode tirar de mim. Mas isso não significa que eu agora assumo uma posição de inércia diante da graça. Porque a graça traz vida. E não uma vida comum, uma vida abundante. E alguém que está vivo é alguém que trabalha, é alguém que funciona, é alguém que continua, é alguém que interage. Né? Ou você viu alguém fazendo alguma coisa no cemitério? Você já viu morto no cemitério fazer alguma coisa? Se tem alguém trabalhando no cemitério, é alguém que está vivo. Não é verdade? Verdade. Hã? Se tiver alguém cavando, não é um morto que está cavando, é um vivo. Pode ser que mais tarde ele vá para lá. Depois que ele for para lá, já não cava mais. Então é isso. Jesus, Ele derrama essa graça, mas Ele dá uma vida para que a gente possa agora movimentar. Então Ele entrega nas nossas mãos uma responsabilidade diante da salvação que Ele nos deu. E nós temos que agora trabalhar essa nossa salvação. É o que Ele diz aqui. Efetuai a vossa salvação. Né? Ou work out, como está em inglês, né? Your salvation. Efetue a sua salvação. Então agora pega aquilo que você recebeu de Deus e põe para o serviço. E põe isso adiante, trabalhe. Né? E a gente, por quê? Porque quando a gente trabalha aquilo que a gente recebeu, aquilo fica evidente. Né? Vocês conhecem o irmão Vaca? Meu irmão Vaca, vem cá, irmão Vaca. Vem cá, irmão Vaca. Ele vai ficar vermelhinho, né? Não precisa dele aqui. Deus deu talento para ele, não foi para mim. Olha para mim e olha para ele. Quem é que faz exercício aqui? Os dois.
Caminhando, né? Você está querendo alguma coisa? Por que é fácil a gente concluir quem faz exercício e quem não faz aqui? Porque o exercício traz um resultado. E o resultado é aparente. Obrigado, querido. E o resultado é aparente. Estou precisando fazer exercício, né? Principalmente quando eu fico do lado do baixo, né? Vou chegar lá, Mas, ou seja, o exercício, o workout, o efetuar do trabalho do corpo, deu a ele uma estrutura física que mostra que ele é uma pessoa que está o quê? Trabalhando o seu corpo. Um crente que recebe a salvação e põe a sua salvação a serviço do reino de Deus, e ele trabalha a sua salvação, ele evidencia a obra de Jesus sobre a sua vida. Amém. Se eu dissesse para você que eu vou para a academia e malhava, você ia acreditar em mim? Tem gente até que gosta de ser enganado e fala, não, talvez o pastor vai. E é isso que muitas vezes acontece, que é isso que Paulo está exortando a igreja a fazer. Se de fato sois salvos, vive a sua salvação. Põe ela a serviço do reino de Deus. Mostre Jesus com a sua vida. Glória a Deus. É o que ele está dizendo aqui. Efetue a vossa salvação. Sabe por quê? Porque tem muita gente olhando para as nossas vidas e as pessoas estão sedentas. Ele diz, os campos estão brancos. Tem gente buscando a Deus, querido. Mas quando você põe a sua vida a serviço do reino, vivendo como um salvo, as pessoas começam a olhar para você e falam, de fato Jesus está aí. De fato há Cristo naquela vida. Mas quando você vive exatamente como uma pessoa que está no mundo, ou seja, como alguém que não vai para a academia, você pode até dizer, não, eu faço exercício. As pessoas vão olhar para mim, mas não, olha a barriga dele. Só se for aquele lá que o Daniel falou, né? Levantamento de colher, né? É o único exercício que eu tenho feito. Não deixa de ser exercício, Daniel está certo. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? A nossa fé precisa ser viva. O que Paulo está falando é que a obediência nos leva a viver a nossa salvação de uma maneira ativa. Ou seja, obedecendo naquilo que é revelado, naquilo que é simples na palavra de Deus, vivendo o amor entre os irmãos, o amor ao próximo, o entregar-se, né? Como ele disse nesse próprio capítulo 2, no princípio, colocando a necessidade do outro em primeiro lugar, antes da minha. Ou seja, coisas que são simples e reveladas para a gente mostrar que a vontade de Deus está sendo feita na minha vida. Porque quando a gente faz assim, a gente não precisa nem vir diante da igreja e dar testemunho. Gleice, decide de você. A Gleice quer dar um testemunho aqui. Depois, na hora que eu encerrar, você pode vir dar um testemunho hoje, tá bom? Desculpa, eu tinha esquecido. Esse dia, semana passada, a gente teve muita coisa e não deu, mas ela falou, não deixa passar muito não, pastor. Mas não estou falando aqui contra o que a Gleice vai fazer, não. É uma coisa que o testemunho edifica a fé da igreja. Por isso que eu permito que tenha testemunho, quando Deus age na sua vida. A palavra diz que o testemunho edifica a fé do povo. E é importante a gente testemunhar, porque tem coisas que a gente não está lá para ver. O que ela vai contar aqui, eu não estava lá para ver. Deus fez alguma coisa na vida dela e a gente vai aprender e a gente vai crescer com aquilo que ela vai compartilhar. Mas, às vezes, a gente só vive de contar o testemunho, porque a nossa vida ela não é pública, a nossa salvação não se torna pública através do serviço na vida dos outros, então eu tenho que ficar sempre contando, porque nunca aparece na minha vida. E quem vive a salvação de uma maneira ativa, não precisa ficar dando muito testemunho, porque ele se torna uma testemunha viva do Senhor Jesus. E é isso que Paulo está exortando, para que cresça a unidade no meio da igreja, para que cresça a comunhão da igreja. Quando cada um viver em obediência nas coisas pequenas, Deus é glorificado no todo, a gente vê a salvação de uma maneira evidente na vida dos irmãos, e isso traz mais unidade, mais glória e mais louvor ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Então, o que Paulo estava mostrando aqui é que existe um equilíbrio. E você pode dizer assim, ah não, pastor, né? Às vezes tem uns irmãos calvinistas aqui que discordam um pouco comigo nesse ponto. Né? Mas a palavra não me fala a respeito desse equilíbrio. Eu queria que você fosse lá em 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Eu queria que você visse esse exemplo da palavra. Versículo 54 em diante. Eu vou até o 61. 1 Reis, capítulo 8. Tem o primeiro livro de Reis, tem o segundo livro de Reis. No primeiro, capítulo 8. Versículo 54. Preste atenção nessa história aqui. Aqui, essa história está se sucedendo depois de Salomão ter terminado de construir o templo. Né? O templo de Salomão, né? Que foi muito importante na vida do povo de Israel. Então aqui diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a congregação de Israel, dizendo, presta atenção agora no versículo 56, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, não falhou, nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, como foi com os nossos pais. Não nos deixe, nem nos abandone. Olha agora que o versículo 58 também vai dizer, mas incline a si os nossos corações, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus prefeitos que ordenou aos nossos pais. Vamos dar uma pausa aqui. Se a gente lesse esse parágrafo que nós lemos até aqui, né, quem dos dois você acha que aqui o autor estava representando? O pietismo ou o pietismo? Aqui ele estava falando que quem fazia tudo era quem? Deus. Foi Deus, ele está assim, Senhor, inclina o nosso coração. Ele diz, o Senhor nos abençoou. Aqui ele vem falando que Deus foi Deus. Deus fez tudo, Deus operou, Deus está operando, Deus continua operando na nossa vida. Ele diz, mas agora vamos continuar a leitura. Olha o versículo 59. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que defenda Ele a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Presta atenção agora no versículo 61. E seja o vosso coração perfeito para o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como hoje fazeis. Se agora eu lesse somente esse bloco de versículo, eu ia falar que esse autor agora ele era o quê? Pietista ou pietista? Pietista. Agora ele está falando que quem faz é a gente. Você pode perceber que os dois parágrafos estão no mesmo contexto? E é muito fácil eu criar uma doutrina quando eu tiro, né, uma parte do texto do seu contexto. E Deus aqui está deixando bem claro que existe uma parte, uma operação que é feita, né, por Ele mesmo. Olha que coisa linda. Deus ele nos chama a obedecer. Ele nos chama a obedecer. Ele nos ordena, não ordena a sua igreja a obedecer. E olha que coisa linda. O que Ele está dizendo é que Ele mesmo inclina o nosso coração. Ele mesmo vai nos levar à obediência. Ou seja, é Ele operando 100% em nós. Mas olha, talvez isso é que seja difícil da gente compreender. Mas a gente continua a leitura e agora a gente vê que eu também tenho uma responsabilidade diante daquilo que Ele fez. Eu também agora tenho que inclinar o meu coração e buscar e andar para que essa santificação e essa obediência que eu espero aconteça na minha vida. Então tem 100% de Deus e tem o quê? 100% de Deus.
Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Aí você fala, pastor, mas isso era lá no Velho Testamento. E o Novo Testamento? Então vai comigo lá em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Lá no fim da Bíblia. Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Então agora a gente vai olhar para a vida de Pedro. Pedro escreveu isso daqui. Então vamos ver se Pedro era quietista ou se ele era pietista. Né? Vamos analisar aqui, versículo 3. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 4 aqui. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele também tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Então, se eu parar aqui no versículo 4, aqui agora Pedro, ele é quietista ou pietista? Pietista. Está falando que quem operou em nós é Deus. Ele falando aqui é totalmente obra de Deus. Mas vamos seguir então agora o versículo 5. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade o amor. Então agora, se eu tirar só o versículo 5 ao 7, eu ia falar que ele era quietista ou pietista? Vocês começam a ver o que a palavra está dizendo para a gente. Existe uma obra que Deus faz completamente em nós, e dando glória a Deus. Porque essa obra você não pode fazer. Existe uma obra, você está esperando a coisa. Existe uma obra que só Deus pode fazer em nós. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma obra que só Deus pode fazer em nós. Está mais atento. Mas diante da obra que Deus realizou em nós, existe uma responsabilidade que nós temos que ter diante de Deus. Olha para você ver, ele diz, é o poder de Deus que opera, é o poder de Deus que te transforma, é o poder de Deus, segundo as suas promessas, que vai realizar na sua vida. Mas, viva com diligência. Né? Isso aqui é lindo, né? Até essa aqui era uma matéria do seminário, onde eu e o Wagner estudou, mas alguém estudou lá, né, que era acrescentar a vossa fé, né, no nome da matéria que a gente estudou. Ou seja, tem gente que acha que a fé basta. Não, a fé não basta. E aqui Paulo está dizendo que só a fé não basta. Existem algumas coisas que precisam ser acrescentadas sobre a nossa fé. É o que ele está dizendo aqui. Acrescentai a vossa fé. Então, fé é suficiente? Não. Então, eu tenho que empregar diligência para acrescentar o que é a minha fé? Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Se você for lá em Gálatas, né, você vai ver que isso aqui é o fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido sobre a nossa vida. Então eu tenho que diligentemente buscar que o fruto do Espírito Santo seja desenvolvido na minha vida. Eu preciso viver isso de maneira ativa. Eu preciso exercitar isso no meio da igreja. Que coisa linda. É Deus operando em mim, me dando habilidade, me inclinando a fazer aquilo que eu tenho que fazer, sendo alguém nas mãos de Deus. Aí a gente começa a entender por que às vezes eu falo assim, Senhor, eu não entendo, por que eu há tanto tempo, né, te busco, te procuro, né, ando contigo, mas eu não vivo. Porque talvez você esteja parado esperando que Deus faça tudo por você. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que aplicar diligência em vivermos aquilo que Deus já operou em nós. É o trabalho 100% de Deus sobre nós, né? Cooperado com aquilo que, a habilidade que Deus nos deu para que a gente realize, a responsabilidade que nós temos. Amém? Como é que está meu tempo?
Mas a obediência agora, nessa passagem, ele diz que existem algumas coisas importantes que nós precisamos acrescentar à nossa obediência. E nessa passagem do versículo 12 e 13, ele fala a respeito de temor, né, de temor e tremor. Ou seja, a obediência ela não pode ser feita de qualquer maneira. É uma obediência que tem que ser feita com a palavra temor, ela se refere à reverência, e a palavra aqui, tremor, ela revela aqui para a gente disciplina, ela revela para a gente dependência de Deus. Ou seja, então, a obediência que ele está esperando da igreja não é uma obediência como muitas vezes a gente obedece por obrigação. É uma obediência que vai muito além da obrigação. É uma obediência que parte da vida de Deus em nós. Uma obediência que parte da reverência, ou seja, do relacionamento que eu tenho com Deus. Qual é o relacionamento que hoje eu tenho com Deus? Ele é Pai. E como pai, eu tenho que agir diferente. Porque dentro da sua casa você sabe como é diferente as coisas. Já faz tempo, né? Como pai, o nosso relacionamento com o nosso pai é diferente do relacionamento que nós temos com o nosso irmão. Você que teve irmão, né, na sua família, você sabe, né, que com seu irmão você fala de um jeito, com seu pai, com a sua mãe, você fala de outro jeito. Não é verdade? Né? E é isso. E muitas vezes, né, nós somos a família de Deus aqui. A gente tem até uma certa intimidade entre os irmãos, e aqui a gente brinca um com o outro, né? A gente chama ele de pastor de gordo, né? Assim, né? Na frente da congregação. Mas a gente pode fazer essa brincadeira porque a gente está entre irmãos. Mas às vezes a gente acha que a gente pode agir dessa mesma maneira com Deus Pai. E esse relacionamento entre eu e meu pai, ele precisa ser diferenciado do relacionamento que eu tenho com os meus irmãos. Eu acho que o meu relacionamento precisa passar pelo relacionamento que eu tenho com meu pai, mas é diferente. Eu tenho que ter respeito e amor pelo irmão, mas pelo meu pai, não só respeito e amor, eu tenho que ter reverência. E a igreja tem perdido a reverência. Amém. Hoje, por causa da liberdade que nós temos encontrado na palavra de Deus, a gente muitas vezes confunde a liberdade com a libertinagem. E a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa só porque hoje a gente foi livre pela palavra. Algumas pessoas estavam presas pela religiosidade, e elas conhecem Jesus e a verdade da palavra, elas se libertam da religiosidade, daquela vida padronizada, né, onde todo mundo tinha que vestir do mesmo jeito, andar do mesmo jeito, falar a mesma coisa, vestir a mesma coisa, cortar o cabelo do mesmo jeito. Né? Isso é prisão religiosa. Por quê? A gente começa a definir santidade por um padrão externo. E santidade não se define por um padrão externo. Porque tem um monte de gente que está vestido do mesmo jeito, falando a mesma coisa, carregando a Bíblia do mesmo jeito, cortando o cabelo do mesmo jeito, mas está vivendo de uma maneira completamente terrível diante de Deus. É o que a gente chama de religiosidade. Outros vêm de outro lugar, ou seja, saem de um mundo, né, de uma situação mundana, onde ele não tinha nenhum tipo de regra e fazia o que ele queria, e ele conhece a palavra de Deus. Então, muitas vezes, essas pessoas, quando saem desses extremos, elas entram nesse relacionamento com Deus, e elas falam assim, bom, a palavra trouxe vida, trouxe liberdade, então está tudo bem eu fazer o que eu fazia antes, está tudo bem eu continuar fazendo aquilo. E não. E Deus nos chama para viver de uma maneira. Ou seja, Ele não está pedindo para que você mude, para que você se aproxime dEle. Que é o que muitas vezes a igreja tem passado a imagem para as pessoas. E é por isso que tem muita gente que não visita uma igreja ou quer estar no contato. Porque a igreja tem passado uma mensagem de que antes dela vir para Deus, ela precisa estar com a vida dela em ordem. Antes dela vir para Deus, ela precisa parar de fazer aquilo que ela está fazendo de errado. Antes de vir para Deus, não. A palavra de Deus deixa claro que essa pessoa vem como está, mas Deus não vai deixar ela permanecer como ela está. Mas não é a igreja que transforma essa pessoa, é a palavra de Deus. É Deus. E às vezes o irmão se converte, ele vem na igreja, né, ele estava acostumado de uma maneira de vestir e tal, né, aí o irmão continua vindo, ele ainda estava acostumado, ele vai crescendo, e aí já passou 2, 3 semanas, já tem gente que procura o pastor, não, o menino já foi, ele aceitou Jesus, tem que conversar com ele, agora ele não pode mais, né, tenha calma, a maturidade cresce.
né? Com o passar do tempo, as pessoas vão sendo transformadas, né? O vocabulário vai mudando. Né? Como é que a gente vai ganhar as pessoas que participam da Igreja Católica, se quando ela chega aqui e ela fala assim, pastor, que missa boa, você fala, não, não é missa boa. Sabe que ele vai olhar para você e falar, camarada arrogante? Né? Aqui o exemplo do Paulo Candinho, eles eram católicos, fiéis, frequentavam a missa, conheceram, né, o Evangelho do Senhor Jesus, vieram, e eles tinham o vocabulário daquilo que eles conheciam. Quantas vezes eles vieram e agradeceram, pastor, que missa linda que o Senhor fez, glória a Deus. Hoje eles não falam, mas se eles falarem isso também, eu sei que já é costume. O que aconteceu? O Senhor vai trabalhando, eu preciso de mudar, a vida dele eu preciso mudar. E a gente está querendo mudar as pessoas à força, não é a palavra que limpa, é a palavra que lava, é o Senhor Jesus que nos dá uma veste nova. E a gente precisa comunicar a verdade. Né? Eu lembro que quando eles chegavam para mim, pastor, que missa linda, eu falei, foi muito gostoso. Não falta o culto semana que vem. Glória a Deus. Eu usava o meu vocabulário e eles usavam o vocabulário deles. Né? E se eles tiverem que convidar alguns amigos que sejam católicos, convida para missa. Se chamar aqui, talvez eles não venham. A igreja tem uma missa maravilhosa. Vai ser o padre Max que vai pegar. A Renata fala que eu pareço padre. A Renata fala assim, eu pareço padre. A palavra padre e pastor é a mesma palavra. Porque tem diferenças. Né? Mas o importante, né, é que nós entendamos que nós não devemos forçar as coisas sobre a pessoa. Nós precisamos obedecer ao Senhor e a evidência da salvação sobre a nossa vida é que vai transformar a vida do outro. É Ele começar a olhar para a sua vida e falar assim, eu estou vendo como é diferente. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Amém. Eu já estava conversando com alguém aqui na igreja, estava contando, né, a respeito de algumas coisas que eu fazia no passado, né, e não sei se você sabe, eu era guitarrista de uma banda de rock, eu tinha o cabelo cinza. Eu também, nem se eu quisesse, eu podia voltar atrás. Né? Eu tocava na banda de rock, tinha o cabelão, andava de preto, usava aquelas pulseiras assim, branco para cima. Se você visse, né, no passado, você ia falar, eu não vou naquela igreja nunca, aquele lá que é o pastor. Na minha vida. E foi assim que eu cheguei para Jesus. E Ele me recebeu como eu veio, mas Ele não permitiu que eu ficasse da mesma maneira, porque Ele tinha um plano novo na minha vida. E não que isso estivesse errado, a minha vestimenta, mas aquilo talvez não fosse apropriado para o meio, para o momento, para aquela pessoa, para as pessoas que iriam me colocar em contato. E Deus foi transformando. E eu não precisei falar assim, não, eu não devo fazer isso. Não, o Senhor foi mostrando, esse caminho é melhor. Esse caminho é melhor. É diferente quando a sua esposa chega para você e fala assim, não faz isso! Fala, João. Acaba, papá. Quando ela chega assim, ô amor, ai, eu queria passar um pouquinho mais de tempo hoje com você e tal, mas né, você não me ajudou ali, agora eu vou ter que gastar esse tempo. Então amanhã a gente resolve o tempinho. No dia seguinte você não deixa nada. Ou seja, ela pode conseguir a mesma reação das duas maneiras. Mas essa manipulação Não ensina as irmãs. Não ensina errado não, pastor. Não está querendo fazer o serviço, né? Agora Deus mudar o seu coração. Jesus transforma, Jesus. Muda, Jesus. Muda, Jesus, o coração. Mas a maneira como nós somos trabalhados é que faz a diferença. E graças a Deus, o Senhor, Ele é assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é gentil. Amém. Ele é bom. Ele é santo. Ele é perfeito. Ele move o povo a viver a obediência.
pela graça, não pela força, pela fé. É verdade que às vezes Ele precisa nos ensinar através da dor. Mas o desejo, Ele disse isso, Ele não tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas Ele permite, não que Ele te fez sofrer, Ele permite você viver o sofrimento porque Ele quer te tirar de lá logo. E tem gente que se não passar pela dor não sai de jeito nenhum. Tem marido que nem se a mulher fizer uma boa proposta, ele não vai obedecer. Tem que gritar 10 vezes. Aí ele vai falar, se ele não vai gritar, ele vai fazer. Foi por isso que antes de casar, depois de casar, Estava brigando antes de casar, depois de casar, fecha o olho, né? Mas eu vou parar hoje aqui no versículo 13, que eu acho que nós já aprendemos o suficiente no dia de hoje. Na semana que vem a gente dá continuidade e eu vou falar um pouco mais da obediência a Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é maravilhosa. Pelo teu poder, Senhor, que é magnífico. O poder que opera em nós, nos ajuda, Senhor, a viver a obediência que o Senhor requer de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu tudo, as habilidades, o dom, o talento, a vontade. O Senhor entregou tudo aquilo que nós necessitamos para que a gente possa viver. Obrigado, Jesus. Mas não deixe que isso nos faça a ficar acomodados diante da tua voz. Dá-nos, Senhor, a coragem de vivermos com diligência a nossa vida, independência do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Mas de maneira diligente, buscando as coisas do alto, buscando aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável ao teu nome, Jesus. Tu conheces o coração de cada um que está aqui hoje, até o meu, Senhor. Tu sabes onde nós precisamos, Senhor, do teu poder nesta manhã. Eu te peço que agora o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Se a palavra que hoje foi pregada trouxe convicção do nosso pecado, da nossa insuficiência para sermos salvos, Senhor, Pai querido, eu te peço, Senhor, que agora o teu Espírito também convença que somente no nome de Jesus há poder para a nossa salvação. E que o Senhor possa hoje inclinar os corações para que recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, salva, Senhor, nesta manhã. Edifica, transforma, exorta, consola, Senhor, conforme a tua vontade. Abençoa o teu povo, Senhor, com porção abundante sobre a vida de todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor que houve nesta manhã, nós entregamos a Ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos.